Em 2020, aqui no Brasil, foi instaurada uma nova técnica para conseguir fazer controle de vetores que transmitem doenças para os seres humanos, que, no caso, especificamente disso que eu estou falando, é para fazer o controle do Aedes aegypti, que faz transmissão de dengue, zika e chikungunya. E essa técnica que foi instaurada aqui no Brasil foi estimulada por meio da Agência Internacional de Energia Atômica em parceria com a Organização Mundial de Saúde. E essa é uma técnica chamada de técnica do inseto estéreo. Então, o que foi feito? Eles pegaram uma determinada quantidade de mosquito Aedes aegypti e esterilizaram esses insetos com radiação e soltaram na natureza. Porque esses insetos estéreis vão tentar copular com os insetos naturais do ambiente e o resultado dessa cópula é nada, porque os insetos são estéreis. Então, isso ajuda a reduzir a população de insetos no ambiente, e, por consequência, ter um resultado efetivo de controle epidemiológico da doença. E é sobre isso que eu vou comentar aqui no episódio de hoje para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho aí dessa área que se chama radioentomologia, que é justamente o estudo da aplicação da radiação em insetos. Vamos acompanhar. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica do inseto estéreo, que é uma técnica que a gente estuda dentro de uma área que se chama radioentomologia, que é uma área da radiobiologia, onde a gente estuda a irradiação de insetos e o efeito que essa irradiação acaba tendo. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria só de deixar registrado aqui no início do episódio, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos os ouvintes, que têm entrado em contato comigo, seja para solicitar ou sugerir temas, seja para simplesmente fazer um comentário de apoio. Isso me ajuda muito, me deixa muito feliz e me motiva a continuar gravando os episódios, como eu comento com vocês aqui eventualmente. Esse podcast, ele não tem fins lucrativos, eu faço unicamente porque eu tenho a intenção de propagar o conhecimento referente ao uso de tecnologias e ferramentas da área nuclear, que usa a radiação, para as pessoas de um modo simplificado, para que as pessoas não tenham medo e seja mais bem aceito. Então, é unicamente esse o meu objetivo. Então, saber que tem pessoas que escutam e que gostam e que apoiam esse trabalho que eu faço é realmente muito estimulante e me deixa muito feliz. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Bom, e vamos falar então, do que é essa técnica do inseto estéreo, tá? Basicamente, o que consiste? Vai ser uma técnica que se utiliza para a gente conseguir fazer controle populacional de determinadas espécies de insetos, tá? Mais especificamente, insetos que são considerados pragas, que podem transmitir doenças tanto para pessoas quanto para animais, Então, no caso da agropecuária, onde a gente tem aí a criação de animais para fazer comércio, do gado e tudo mais, então pode ser que tenha algum tipo de inseto que seja um vetor de doença. Então, aí a gente tem que controlar esse tipo de inseto. E também insetos que acabam contaminando, ou atrapalhando ali a produção de alimentos orgânicos, alimentos de um modo geral, então fruta, verdura, então tem as mosquinhas, os bichinhos que vão lá no alimento, acabam depositando o ovo ou consumindo o alimento e acaba estragando o alimento, fazendo com que ele não possa ser comercializado. Então, o objetivo dessa técnica é justamente fazer a redução populacional desse tipo de inseto, E nesse caso, como que funciona? Essa técnica do inseto estéreo, ela vai pegar uma determinada quantidade de insetos ali. Eu já vou explicar mais detalhadamente na sequência, mas ela vai irradiar esses insetos e essa irradiação que é feita neles vai fazer com que eles acabem ficando estéreis, ou seja, eles não conseguem reproduzir. Então, eles vão copular, só que não vai sair nenhum descendente dessa cópula, porque eles não conseguem fazer essa reprodução. Então, por consequência, se não tem descendentes, uma hora esses animais vão acabar morrendo e não vai ter ninguém para repor. Então, a população acaba reduzindo ali. E, inclusive,
Tem até uma questão mais ética em cima disso que a gente poderia argumentar, que é com relação a justamente esse ponto. Existem lugares no mundo, tá? Essa técnica ela é aprovada tanto pela FDA, pela Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização das Nações Unidas de Agricultura e Comida, alguma coisa assim. Eu não lembro qual que é o nome do lugar certo agora. Mas assim, tem vários órgãos, tá, que estimulam e apoiam esse tipo de técnica a ser aplicada. E daí então tem um monte de país que faz o uso dessa técnica. Só que o que acontece? Eu lembro até hoje que eu vi sobre isso numa aula de radiobiologia da minha pós. Foi um professor que contou pra gente que teve um país lá que eles fizeram, né, o controle populacional de determinado inseto, porque consumia as frutas lá, né? E eles reduziram tanto a população daquele inseto que aquele inseto acabou entrando em extinção. Eles erradicaram todos os insetos, entende? Naquele lugar. Então, aí entra uma questão ética, né? Até que ponto a gente pode fazer isso, né? E assim, qual que é o impacto que isso gera? Porque com certeza isso vai ter um impacto. Claro, né? Se for praga, né? Às vezes não é um animal nativo ali, ok, mas cara, com certeza vai ter um impacto, não é possível, a gente tá falando de um ecossistema. Tudo que tem no ecossistema tem um ciclo, ele tem uma lógica. Você erradicar totalmente, né, não é ético isso, tipo, porque é um inseto que consome a fruta, né, tipo, poxa, mas, né, qual o direito nós como seres humanos temos de erradicar, né, aí com esse tipo de ferramenta, enfim. Então fica aí o questionamento para vocês, né, depois vocês me mandam uma mensagem, vocês me contam o que vocês acham. Essa técnica de irradiação de insetos, ela existe desde 1930, mas ela só foi inserida aqui no Brasil em 1989. Então tem uma lei aqui no Brasil que contempla a irradiação de insetos, tá? Que inclusive a gente faz pelo SENA, Instituto SENA, que é o Centro de Energia Nuclear Aplicado à Agricultura. Então, a gente faz tudo por lá. Mas aí tem, então, essa normativa que contempla dentro da legislação brasileira de agrotóxicos. Por que disso? Porque, assim como os agrotóxicos, a finalidade da irradiação dos insetos é fazer o controle dessas pragas para evitar que elas degradem os alimentos, né, que são colocados lá. E essa técnica de irradiação tem uma vantagem em cima do agrotóxico, que o agrotóxico todos nós sabemos que tem a questão de toxicidade, é um elemento químico, né, que contamina e tudo mais, enfim, tem toda uma problemática. Agora, e tem mais uma coisa ainda, né, a questão do agrotóxico, ele também é para controle local. Então, acaba ficando muito restrito ali a cada plantio que você está fazendo. Agora, a irradiação do inseto em questão, como você está fazendo uma redução populacional do agente que degrada o alimento, o que acontece? Você fica tranquilo com relação ao tempo, né? Porque se você não tem mais o agente, você não precisa nem colocar o agrotóxico. Você controla erradicando a espécie antes dela conseguir fazer alguma coisa. Então, vendo por esse ponto de vista, é muito mais vantajoso fazer esse tipo de coisa. E como que eles fazem isso? Bom, primeiramente, eles vão fazer um estudo, né? Um estudo de radiobiologia em cima do inseto em questão. Aqui no Brasil, como eu comentei no começo do episódio, em 2020 a gente teve esse estudo feito e a aplicação disso para o Mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus, né? Então, estava complicado aí. E o que eles fazem? Então, eles vão pegar esse inseto e vão fazer todo um estudo da sensibilidade e tudo mais, né? Tem uma série de critérios que a gente tem que levar em consideração antes de verificar se essa técnica é aplicável. Mas, de modo geral, ela pode ser aplicável para qualquer inseto. Qualquer inseto pode ser irradiado. Só que aí vai variar um pouquinho a sensibilidade aí de cada um. É importante pontuar, eu já comentei aqui em episódios anteriores, mas reforçando, a sensibilidade de indivíduos à radiação é muito relativa. E quando a gente pensa em espécies, os mamíferos são muito, muito mais sensíveis à radiação do que insetos ou bactérias, vírus e tudo mais. Então, os insetos eles têm uma resistência à radiação considerável.
Então, a gente tem que conseguir chegar em doses altas o bastante para conseguir, né, atingir ali a sensibilidade necessária. Então, tem isso também. E é muito importante pontuar que a dose, né, para a gente definir ali se o inseto pode ser irradiado, tem que ser uma dose de radiação que não vai interferir, entre aspas, aqui, assim, digamos, na saúde do inseto, por assim dizer. Ou seja, que não cause alteração no inseto, de forma que ele não consiga ter a sua função normal. Então, tem que ser uma dose específica e precisa para unicamente induzir a esterilização. Então, essa radiação, ela vai causar danos nas células de reprodução desses insetos e vai causar muitas quebras cromossômicas naquele tipo de célula, e isso vai inviabilizar qualquer fecundação, né? Então, aí quando eles copulam, né, os insetos copulam e botam os ovinhos deles lá, esses ovinhos, eles têm tanto dano e aberração genética que simplesmente não reproduzem. Então, é assim que acontece esse processo de esterilização, né? Mas, voltando ao ponto, então eles vão fazer todo um estudo daquele inseto, né, para ver a sensibilidade, e também um estudo da área, né, ver ali, né, a densidade populacional desse inseto, para conseguir ver qual que é a quantidade necessária de inseto que eles precisam irradiar e esterilizar para conseguir cumprir com esse papel. E eles, para conseguir fazer isso, eles criam numa fábrica uma quantidade gigantesca desses insetos. Inclusive tem um nome para isso, eles chamam de biofábricas. Então, são fábricas que elas servem exclusivamente para criar esses insetos, né? Então, eles são criados em cativeiro e aí eles vão ser alimentados e tudo mais, né? Controlados para serem saudáveis. E aí, no final, depois que eles já fazem tudo, eles passam esses insetos por um irradiador, que é um equipamento, né? Que ele vai ter as fontes dispersas em um formato cilíndrico. São geralmente fontes de cobalto ou fontes de césio. A gente pode ter equipamentos que sejam aceleradores lineares, não importa a origem da radiação, né, a fonte. O que importa é chegar na dose necessária. Então, eles passam os insetos por ali, esterilizam e o inseto continua de boa. A única coisa que acontece é que ele não reproduz, tá? E daí, eles vão colocar esses insetos numa caixa, vão botar num avião, sobrevoar a região que precisa, né, de ser, vai passar, né, por esse processo de controle populacional, dissipam os insetos ali e a natureza faz o resto. Então, eles vão interagir com os animais daquela região, né, os insetos que já existem ali, vão fazer as cópulas e vai acabar não reproduzindo, enfim, né, controle populacional feito com sucesso. Os entomólogos levam em consideração algumas coisas quando eles vão definir se essa técnica do inseto estéreo é aplicável para fazer esse controle de população, né, dependendo do que você está querendo. E algumas coisas que eles levam em consideração, portanto, são, por exemplo, né, a questão da reprodução do inseto. Naturalmente, esse inseto que você está querendo erradicar tem que ter uma reprodução sexuada, porque, do contrário, não faz sentido você esterilizar. Então, né, se for paternogênese, que eles chamam, se eu não me engano, não vai fazer sentido. Posso estar errado, tá? Eu não sei se é a expressão correta, mas eu acho que é isso. Então, tem que ser um inseto que se reproduza de forma sexual. Além disso, tem que ser inseto que você consiga criar de modo massivo. Eu acho que tem até uma palavra específica para isso, que é massal, se eu não me engano. Ou seja, em grande quantidade, para que você possa, dentro de uma biofábrica, criar a quantidade necessária para você dispersar no ambiente. E, cara, tem que ser muito inseto. Tipo, normalmente, eles têm também a questão de agressividade do inseto. Não é bem agressividade, mas o modo como ele interage. Se for um inseto que pica muito, que ele é muito ativão, assim, eles não gostam de irradiar. E normalmente é a fêmea que pica. Então, eles acabam irradiando quase sempre o inseto macho, porque o inseto macho não pica. E daí são os machos que eles dispersam no ambiente. E a questão é que para cada fêmea tem que dispersar pelo menos 10 machos. E aí levanta outra questão, né? O ambiente, ele não pode ter uma densidade populacional muito grande, porque senão você vai desequilibrar mais ainda, mas num sentido ruim. Porque se já tiver muito inseto e você colocar mais inseto, nossa, daí é uma catástrofe que você está fazendo ali, né? Mais do que erradicar, talvez. Então, tem essa questão também, né? Se for muito densa a população de inseto, não dá para aplicar
esse tipo de técnica, né? A questão também é se esse inseto dá para ser disperso do modo adequado, se você consegue colocar ele em uma região grande, né, que ele vai conseguir ir sozinho. E também a questão da radiação a ser empregada não comprometer a competitividade desse inseto, né, na hora de fazer a cópula. Então, não pode interferir em outros processos funcionais do inseto, exceto a questão da esterilidade. A radiação tem que conseguir fazer apenas isso. E aí que vem todos os estudos, né? E aí, a partir desses estudos, então, eles conseguem definir ali, né? Eles têm modelos matemáticos que eles vão usar para definir qual que é a taxa dos insetos, né? E tudo mais que eles vão fazer. Então, todo feito um mapeamento. Inclusive, até essa questão de erradicar, diz a lenda que você consegue, em 3 gerações de inseto, erradicar completamente uma espécie. E isso é relativamente rápido, dependendo do inseto que a gente está falando, né? Então, aí, novamente, né, tem aquela questão da ética que eu comentei agora há pouco, aí vocês pensam aí o que vocês acham sobre isso. Bom, e com relação aqui, uma coisa interessante que eu estava lendo a respeito dessa técnica é com relação aos equipamentos que são utilizados. Como eu comentei agora há pouco, né, o modo que a gente tem a fonte ali distribuída não importa, não faz diferença. A questão é a gente conseguir atingir as doses necessárias. E, assim, tem insetos que são realmente bem resistentes. Então, a gente tem que ter doses, no mínimo, de 40 grays, tá? Até cerca de 400, 500 grays. O modo de atingir essa dose, né, vai depender do tempo de exposição, vai depender da energia, da radiação que a gente está trabalhando. Então, tem equipamentos que eles são próprios para isso. Se você digitar, né, irradiador de inseto, vai aparecer. É como se ele fosse uma caixinha, assim, que você coloca, né? Tem vários modelinhos, tá? Então, tem alguns modelinhos que são com fontes radioativas, tem alguns modelinhos que são por tubo de raio-x ou acelerador linear. Inclusive, uma coisa interessante que eu estava lendo é que tinha um irradiador de insetos que era chamado Gamacell, que ele era de uma empresa que chama Nordium, que é uma empresa correlata da Siemens. E se vocês forem voltar a episódios anteriores aqui, onde eu falo sobre o acidente de Samut Prakarni, a Nordium foi uma das empresas que ela não existe mais por causa dos rolos que deu com o acidente radiológico por não recolhimento de fonte. Então, e além disso, depois do 11 de setembro, eu também já comentei aqui no episódio onde eu falo sobre terrorismo radiológico, por medo de bomba suja, de ação terrorista, a questão de importação e exportação de fonte é complicada, as aplicabilidades disso, né, são extremamente controladas. Então, hoje em dia é mais comum a gente encontrar irradiador de inseto por meio de acelerador linear ou de tubo de raio-x. Mas, como eu falei, né, indifere. A questão é conseguir chegar nessa dose. E aqui no Brasil, nós temos também irradiadores de insetos, propriamente ditos, que ficam no Instituto Sena, que é o Centro de Energia Nuclear Aplicado à Agricultura. Fica dentro da USP, lá de Piracicaba, se eu não me engano. Eu acho que é uma unidade da USP, se eu não me engano, é correlato. Quando a gente abre a página do Sena, tem o logo lá da USP. E além disso, né, além do irradiador em si, a gente também tem uma biofábrica aqui no Brasil que chama Moscamed. Eu não sei porquê, mas o nome disso pra mim é muito engraçado. Moscamed, mas enfim. Então aqui no Brasil a gente tem essa técnica implementada, né? Mas a gente tem aí no mundo, em 2015, a estimativa era que existem pelo menos umas 30 biofábricas espalhadas em diversos países. Tem na Guatemala, tem na Argentina, tem no Chile, tem no Canadá, enfim, em vários lugares. Porque realmente é uma técnica justificável, né? Se a gente parar para pensar. Apesar daquela pontuação ética ali de erradicar totalmente, né? Dependendo do que você está fazendo, né? Mas, de modo geral, se for parar para pensar em controle populacional e a minimização da necessidade de agrotóxico, isso é maravilhoso, né? Ótimo. Pois muito bem, meus irradiados. O episódio de hoje foi justamente para abordar um pouquinho desse tema aí da radioentomologia, dessa técnica de esterilização de insetos. Naturalmente, tudo que eu trouxe aqui é de um modo bem resumido, só para a gente ter esse contexto do que se trata exatamente isso, tá? Então, eu consegui buscar algumas informações nos artigos da agência e, basicamente, o que dizia lá de modo resumido era isso, claro. Talvez eu consiga contato com alguém que seja dessa área propriamente dita para contar pra gente um pouco mais detalhadamente algumas coisas que talvez sejam interessantes para alguém que escuta e quer saber mais a respeito disso de um modo mais aprofundado.
Então, se eu conseguir encontrar alguém, eu faço um episódio novo sobre isso de modo estendido. Mas de modo resumido e para leigos, o que eu tinha para contar para vocês sobre essa técnica é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e nós nos vemos no episódio que vem. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e pela audiência e até mais!